Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante, do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar a alta performance. E hoje, para justamente falar sobre esse tema alta performance, episódio 47, tendo a grata satisfação de receber aqui Fernando Ponte, mais um grande nome da indústria farmacêutica nacional que vem contribuir aqui, compartilhar insights, experiências, conhecimento que ele adquiriu aí ao longo da carreira dele. Antes de passar a bola para ele, eu já convido você, siga o canal, curta, comente, compartilhe, faça essa onda que é alcançar mais e mais pessoas, esse movimento aí tão bom, com vários insights com as pessoas que vêm participar. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande te receber aqui no Ponto de Encontro. Boa noite, Elber. Obrigado aí pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar, bater esse papo, a gente poder trocar essa experiência e poder contribuir um pouquinho com a qualidade de vida aí dos convidados e esse desenvolvimento que todo mundo busca, né? É um constante aprendizado que a gente tem no dia a dia. Então, é uma baita oportunidade a gente poder estar batendo esse papo. Com certeza. Eu acho legal porque chega um momento da carreira que a gente precisa compartilhar, né, tudo o que a gente já viveu até aqui, porque faltam hoje boas referências e o ponto de encontro aqui a gente quer ser isso. Referência para quem quer construir uma carreira sólida na indústria farmacêutica, não queira ser mais um. Então, Fernando, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da sua história, queria que você fizesse uma breve apresentação aí para que todo mundo possa te conhecer. Muito bom. Eu sou o Fernando Ponte, atualmente tenho 33 anos, quase 34. Semana que vem estarei nas primaveras aí. Tenho 14 anos de indústria farmacêutica. Minha vida pessoal, eu sou casado, tenho uma filhinha de 3 meses e a minha entrada na indústria farmacêutica já aconteceu há 14 anos atrás. Fiquei 9 anos atuando como representante, fiquei 4 anos como gerente distrital e atualmente, há pouco mais de um ano, eu estou na função de gerente regional. Não, bacana. Você me contou que seu pai também é da indústria, né? A sua esposa também é da indústria, não? A minha esposa, ela é nutricionista de formação, mas hoje ela atua numa distribuidora, parceira da indústria farmacêutica, mas não é em nenhum laboratório específico, é numa distribuidora. Ah, legal. É bom. Isso aí é uma família. O pai passa para o filho esse bastão à indústria farmacêutica, é muito legal. Eu vejo muito alguns casos assim acontecendo. E me fala aí, Fernando, o pai é da indústria. Ele teve essa influência para você ingressar também nesse mercado? Como que surgiu esse interesse aí pela indústria farmacêutica? Na verdade, eu tenho pai e tio da indústria. Os dois, meu pai tem mais de 40 anos de indústria farmacêutica, ele atua ainda na indústria. O meu tio, ele tem mais de 30 anos na indústria farmacêutica também é atuante na indústria. E desde pequeno, é, eu sempre gostei muito de saber, né, do dia a dia, saber como que funcionava. Eu via ele sempre muito bem vestido, eu via ele contando com brilho nos olhos algumas convenções, algumas conquistas que teve, e eu sempre tive um lado um pouquinho competitivo, e eu estava justamente estava, sempre gostei de conversar com ele sobre essas conquistas e o que que eu precisava fazer para poder ingressar na indústria. Então, ele foi com certeza um forte influenciador aí da minha trajetória. Não, legal. Então a família é um legado, literalmente, porque é pai com quase 40 anos, mais de 40 anos, você falou, tio com 30 e você com já 14. E é uma responsa gigante, né? Ter uma responsabilidade dessa de ter que levar dois nomes desse aí nas costas. Como que é lidar com isso aí, Fernando? Essa pressão faz bem ou faz mal? No começo, é uma pressão que você quer se provar. Você carrega um peso de ter um sobrenome ligado à indústria, e no começo você acaba como que eu posso dizer, se questionando a todos os momentos se você está ali por mérito seu
ou se você está ali porque você teve uma influência para estar ali. Então, acredito que no começo você acaba tendo que se provar, mostrar para as pessoas que você está ali por competência e não simplesmente porque houve a influência de alguém. Mas depois de um certo tempo, quando você se consolida, que você consegue mostrar suas credenciais, mostrar suas habilidades, aí você já deixa para um segundo plano, que aí você já conquistou o seu terreno, já conquistou o seu mercado, e aí, em alguns momentos, você entra na indústria, ele é o filho de fulano, e depois de um tempo ele já é O o próprio Fernando. Fernando, já é o Fernando, então Exato. ele já consegue tirar esse vínculo. Não, legal. E é bem legal isso, porque você já tem esse aspecto de competitividade, né? Forte de querer deixar. E esse sobrenome aí é mais uma responsabilidade que você tem para performar em alto nível e poder deixar esse. Eu imagino que deve ser bom para você isso aí, porque é mais um incentivo para não deixar a peteca cair e performar em alto nível, né? Principalmente pela história bonita que seu pai construiu aí na indústria farmacêutica que a gente conversou aquele dia. Fernando, eu converso muito, né, com quem quer entrar na indústria, com quem já entrou, que acabou de entrar, e constantemente, assim, a coisa que eu estou surtando. Semana passada, até no Instagram, eu recebi uma caixinha de perguntas a respeito disso. E como foi essa sua adaptação à indústria? Você sabia como funcionava, mas existe uma diferença gigante entre o que dizem e a realidade nua e crua do que ela é. Porque a vida de rap não tem glamour nenhum. É sol quente, é chuva, são as mulheres aí de salto, puxando o passe e a turma também. Então, como foi essa adaptação do Fernando aí ao mercado farmacêutico? O começo ele é extremamente desafiador, né? Porque apesar de você ter é, a base, mas você sabe das histórias na teoria. Na prática, quando você vai para o front ali do dia a dia, ele é complicado. E na época, quando eu ingressei na indústria, eu ingressei numa linha de estagiário. Então eu ficava atuando durante o dia no campo e à noite eu ia para a faculdade. Eu lembro bem que eu espalhava, na época não tinha iPad, não tinha os notebook que a gente usa hoje em dia, era fichinha, aquelas fichinhas de bolso. A gente fazia toda a parte de roteirização com a fichinha, ficava alterando semana, ficava alterando dia. Ah, isso aqui não fala mais de segunda, isso aqui virou terça. Então eu espalhava aquelas fichinhas ao longo da bancada da faculdade e foi um desafio grande, até porque era uma linha que ela já estava há um bom tempo vaga. Então eu peguei um setor ali na época que já estava há mais de 6 meses vago e tinha um painel completamente ultrapassado ali com oportunidade de melhoria. Tinha um setor com um desenho que tinha melhoria também. Então foi uma baita oportunidade e uma baita escola, porque ao mesmo tempo que você quer fazer o seu trabalho, a gente acaba sendo tomado por o imediatismo, né? Você quer fazer o negócio da melhor forma possível no curto espaço de tempo. E no começo, eu tinha 19 anos quando eu ingressei na indústria, e era um negócio que eu queria resolver para ontem. Eu falava, cara, eu quero ter meu painel redondo, eu quero ter o meu roteiro redondo, eu quero ter meu setor redondo. E era um negócio que me demandava muito tempo, muita energia, e o começo foi extremamente desafiador. Foram 4 meses ali para poder organizar a casa, que foram desafiadores. Imagino. Eu sempre gosto de relembrar, quando eu falo sobre isso, que o meu início também, eu pensei em desistir. Eu imagino ali atrás, não sei como foi seu caso, e hoje eu converso com muitas pessoas, eu falo, olha, depois do terceiro mês, parece que uma mágica acontece e as coisas começam a se arredondar e você começa a ver uma luzinha no final do túnel que acende uma esperança de que as coisas vão passar. Mas antes desses 3 meses iniciais é o caos absoluto, né? E o seu caso que pegou um setor anterior, vamos chamar assim de abandonado, fechado. Naquela época, hoje, se a gente tem dificuldade em atualização de cadastro, lá atrás era pior ainda, porque não tinha nada que você fazia online, era tudo na, como se diz, na unha. Então, eu imagino o tamanho dos desafios aí que você pegou, sem GPS também, porque não existia GPS naquela época para a gente, né? Não existia tantos aspectos tecnológicos aí.
para a gente conseguir fazer. E quando foi que você teve a sua primeira virada de chave na carreira aí, de que você falou, cara, é isso aqui mesmo que eu quero para minha carreira, é isso aqui que eu quero mesmo, o que papai falou não era mentira, isso aqui é bom, eu quero crescer aqui. Eu acredito que o principal motivador para essa virada de chave foi a hora que você entende como que as coisas funcionam. Você consegue aliar a expectativa tanto da sua expectativa do negócio quanto do sistema como funciona. A partir do momento que você entende a maneira que as coisas correm, aliado ao seu tempo, né? Porque o nosso tempo é diferente da indústria, né? A gente quer fazer as coisas para ontem. A indústria tem nossa cobrança por resultado, só que a gente sabe que são coisas que são gradativas. E o fato de você estruturar as suas coisas, elas são mais imediatistas. Então, a partir do momento que eu conseguir entender como que as coisas funcionam, e aí que você começa a ter relações interpessoais, você começa a transitar entre as áreas e começa a fazer relacionamento, aí você começa a entrar numa zona de conforto no bom sentido, que você fala, opa, agora eu estou dominando esse pedaço, agora eu já sei como as coisas funcionam, eu já sei para onde que eu tenho que correr, eu já sei a velocidade que eu tenho que correr, a hora que você tem que é, fazer mais, é, você tem que transicionar mais, fazer mais tração, a hora que você tem que dar uma diminuída, então eu acredito que à medida que você vai se consolidando ali, que você vai fazendo um bom planejamento, as coisas tendem a te dar um conforto maior e você começa a não se sentir mais aquele peixinho fora d'água, como é o começo. Você começa a falar, opa, eu já posso dar posso ficar mais corajoso aqui, posso dar mais umas braçadinhas aqui, que as coisas estão começando a clarear. Então, acredito que o principal motivador foi esse, a hora que você começa a entender o jogo e você começa a se sentir parte dele. Legal. Quero explorar um pouco mais isso que você trouxe aqui, Fernando, porque eu vejo que um grande gap hoje, da grande maioria dos profissionais com as quais eu converso, é a falta de um planejamento. Então, eu vejo muitos representantes que eles vão para o campo e deixam para ali pensar o que vão traçar como estratégia para aquela relação ali, para aquela visita, aquela propaganda. Como que você vê esse aspecto do planejamento e como ele pode ser um instrumento, uma ferramenta eficaz para o profissional que quer uma alavancagem rápida de carreira? No fato de performance, não necessariamente num plano de carreira de promoção, tá? Mas no aspecto de performance mesmo, de resultados. Acho que o planejamento ele é o grande pulo do gato, né? Porque para você sair para a rua todo dia, para visitar seus clientes, para você fazer suas interações, não adianta você fazer de qualquer forma. Você precisa estar bem estruturado e ter de fato bem anotado nas suas, no seu caderno, no seu telefone, em qualquer lugar que você tenha acesso ali a todo momento, que você tenha o histórico daquele cliente. Então, acho importante, hoje em dia, quando você vai fazer uma interação com um cliente específico, que você. É como se fosse uma novela, né? Cada visita que você vai com ele, você escreve um novo capítulo ali daquela novela. E eu via que no começo, até acompanhando outros colegas, vendo outras propagandas, eu via que eles não individualizavam o cliente, eles tratavam a mesma, meio que elegia a propaganda padrão do dia, e eles aplicavam em todos os médicos ou todos os outros clientes. E eu via que eu falava, cara, isso não está certo, porque se existe um painel médico para ser cumprido e a gente precisa fazer boas interações, como que eu vou tratar todo mundo da mesma forma? Como que eu vou colocar todos na mesma cesta? Então, acredito que um bom planejamento, ele é profundo nesse sentido, porque ele começa a hora que você acorda, a hora que você sai de casa, a hora que você arrumou seu carro para sair, você tem a oportunidade da hora que você entra na clínica para você ver como que a secretária é, o perfil da secretária, como que são os pacientes que aquele médico atende, como que é aquela sala de espera. Então você tem várias oportunidades de linkar o seu planejamento com o seu cenário do dia a dia. Então eu acho que a leitura de cenário ela está muito ligada ao nosso planejamento. Tudo que a gente vai vivenciar naquela clínica, naquele hospital, ele está muito
ligado às nossas percepções. Então, eu sempre gostei de chegar nas clínicas, de bater o olho, de ver alguma coisa que eu poderia usar a meu favor naquele momento, seja para interagir com a secretária, seja para interagir com o cliente lá, com o médico. Então, eu sempre fiquei muito atento a essa leitura de cenário para poder usufruir daquilo, como, por exemplo, fazer quebra-gelo. Às vezes estava na sala de espera e estava passando alguma reportagem sobre melhoria da saúde, qualidade de vida, e aí você conseguia pegar aqueles temas para fazer um link junto com o médico lá dentro, justamente atrelando tanto a qualidade de vida quanto ao envelhecimento da população, que a população estava cada vez mais saudável, né, aumentando a faixa etária, porém cada vez mais saudável, mais exposta. Então você conseguia fazer o link do programa de TV, do paciente lá dentro para você conseguir fazer esse quebra-gelo bem feito e a medida do seu planejamento que já estava traçado ali, do perfil do médico, de como que você iria abordar, qual que era o seu objetivo ali dentro, isso tudo colaborava para um planejamento bem feito. Exatamente. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma premissa, né, que eu gostava de me planejar, traçar minhas estratégias, porque eu prefiro pensar, usar minha cabeça como mola propulsora do meu resultado do que usar as pernas, né? Quem te fala? Eu lembro que quando eu servi o exército, quantas vezes eu tive que subir um morro lá para ver se o muro estava firme por causa de alguma coisa dos aspectos. E o capitão sempre falava assim: quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Eu aprendi isso na minha vida, eu falei assim: vou ser estratégico para não ter que pagar com as pernas, pagar com a minha cabeça. E é basicamente isso que você traz, né? A importância de você se planejar para você saber o que você vai fazer ali, não perder nem o tempo seu, nem o tempo do seu cliente hoje. Principalmente hoje, onde o tempo é um recurso cada vez menor dentro do consultório. Então eu preciso otimizar e o que você falou um pouco antes, né? A customização da minha propaganda em cima da necessidade daquele cliente que eu estou visitando. Essa propaganda linha de produção que você faz do primeiro à última, a mesma propaganda, ela não tem efeito nenhum, porque é uma propaganda centrada no próprio propagandista. Ele deixa de colocar o centro, que é o principal, que é o cliente dele, e aí não surte efeito nenhum. Então, todos esses aspectos de planejamento, preparação, vão culminar com essa propaganda e com certeza resultados aí bem melhores, bem mais sólidos aí para o representante que deseja. E em cima disso, Fernando, quais são os grandes desafios que você vê na carreira do propagandista hoje, na comparação principalmente com o seu começo de carreira lá atrás? O que que você vê de diferente, os desafios que ele tem hoje pela frente? Hoje em dia, a indústria ela vem se desenvolvendo dia a dia, né? Seja com sistemas, seja com dados. Então, eu vejo que hoje em dia há muita informação. Você, com 3 cliques ali, você consegue fazer um relato com números ali de tudo que você, né? Você tem uma visão mais macro de tudo que você, do setor que você atua. E eu vejo assim que há quem veja muita vantagem nessa quantidade de dados, porque, na verdade, os dados, não importa o que você vai, como que eu posso dizer? Não importa como que você vai mensurar aquilo, importa como que você vai atuar mediante aqueles dados. Eu vi que no passado você não tinha tanto acesso a dados, era muito mais na percepção, era muito mais no feeling, era muito mais na conversa. Então você tirava suas percepções à medida que você visitava o cliente, que você conversava, e aquele fato ele poderia ser uma verdade para você ou não, porque o cliente ele falava o que ele queria e aí você tinha que buscar suas comprovações. E hoje em dia as coisas elas estão muito automatizadas e estão muito digitalizadas. Então, eu vejo que hoje em dia os propagandistas eles têm muito acesso a dados. E se ele não tem uma organização, ele não tem um bom planejamento, ele acaba se perdendo na quantidade de informações que ele tem, porque ele recebe informações a todo momento. Se ele abre o e-mail ele tem informações. Se ele abre o WhatsApp, ele tem informações. Se ele conversa com outros colegas, ele tem informações. Então, eu vejo que o principal desafio hoje é sintetizar todas as informações que ele tem e como que ele vai transformar aquilo no negócio dele, como que ele vai sintetizar aquilo tudo e fazer aquilo andar a favor dele. Eu vejo esse um dos principais desafios. Hoje em dia,
é muito dado e o cara acaba se perdendo se ele não tem um bom planejamento, se ele não tem uma visão límpida do que ele quer fazer. Então, acho que hoje é o principal desafio é isso. Como que ele vai sintetizar tudo aquilo que ele recebeu e transformar aquilo em resultado para o negócio dele. Não, legal. Eu vejo que hoje essa capacidade analítica de ver os números e o que, que eles significam na ponta, o que, que aquele número pode gerar de uma ação para uma reversão ou para impactar ainda mais o resultado, é um grande desafio. Porque nós vivemos hoje uma quarta revolução industrial onde a informação está em excesso, né? Você pega o Instagram, você fala, pensa, tem hora, e o Instagram já te começa a te bombardear ali, o Google, as redes sociais. Então, a gente está bombardeado de informação. Senão, se eu não souber fazer uma leitura para lá, para tirar os excessos de informações e pegar a essência para gerar uma estratégia, isso vai me trazer muito mais confusão e prejudicar o planejamento que a gente falava um pouco antes, né? Porque eu preciso ter clareza para executar um plano. O excesso de informação ele vai me trazer confusão e me traz uma paralisia. Esse é um problema maior. E a outra coisa é entender verdadeiramente os números. Hoje, um propagandista que sabe fazer essa leitura para entender e traçar estratégias bem direcionadas para os mercados que ele atua, principalmente quem não é pracista, né, que trabalha em várias cidades ou em várias regiões diferentes, ele acaba se atropelando ali nas informações e perdendo o time do negócio dele, perdendo oportunidades no negócio dele, e isso tem um impacto direto no negócio. Você concorda com isso, Fernando? Você vê que é isso justamente aí um grande desafio da ponta hoje? Eu vejo exatamente porque a palavra análise, né, ser analítico, ela está na moda. Então a pessoa simplesmente ela senta para fazer uma análise, cara, eu sou analítico, eu estou olhando dados, eu estou olhando números. Mas aquele excesso de informações que ela tem, como será que ela vai transformar aquilo em resultado? Ela tem que partir de um princípio. Então, por isso que a gente fala tanto de planejamento, porque ela tem que ter um princípio do que ela quer descobrir. Acho que é o primeiro ponto. Hoje eu vou fazer uma análise, o que eu quero descobrir? Eu quero ver isso, eu quero traçar um plano para isso. Então, quando a gente tem algo já na mira, a gente consegue ser mais assertivo e consegue otimizar mais o tempo. Se a gente senta para fazer uma análise sem nenhum tipo de primeiro passo de caminho inicial, aí é a hora que a gente entra no looping, que você começa a clicar, começa a ver um monte de coisa, começa a ver informação, e aquilo que poderia ser benéfico para você, de você traçar uma estratégia, você acaba se perdendo no mar de informações. Então, acho que o primeiro passo é a gente saber o que a gente quer descobrir. Cara, eu preciso descobrir tal coisa, seja de tal cidade, seja de tal produto, mas eu preciso descobrir uma determinada situação, então eu vou partir desse princípio. E aí a gente começa a traçar os planos, começa a elencar as ferramentas que a gente vai usar para poder descobrir aquilo. Senão, a gente acaba entrando no looping. Exatamente. E esse looping é perigoso porque você acaba, em vez de você ter certezas ali, você acaba tendo achismos e os achismos não levam a gente para lugar nenhum, né? E entrar nesse looping de correr atrás do rabo, igual um cachorro ali, vai prejudicar demais, porque você não vai ter uma direção clara do que fazer. E isso vai atrapalhar mais ainda o processo. Então, são alguns detalhes e necessidades de desenvolvimento de competências também, porque não é o fato de você não ter uma facilidade que você não possa desenvolver essa competência, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas com preguiça de desenvolver, eu vou gastar muito tempo, cara, investimento de tempo para algo que vale na frente gerar um ganho, vai gerar um ganho para você de qualidade de trabalho. Eu lembro que eu aprendi muito isso quando eu estava na indústria, porque quando lá atrás a gente começou, a gente não tinha esse tanto de dados, né? Os dados eram bem. E a gente tinha que manipular esses dados, trazer, compilar esses dados no relatório para gerar um outro. E hoje não, é tudo. Cara, você aperta um botão, já desce um relatório para você, te apontando uma direção ali. Então hoje está muito mais simples. Só que todas aquelas noites que eu investi de tempo para poder fazer isso, hoje me fazem ter uma facilidade enorme de ver número. Quando eu pego o BIs assim, eu pum, ops, eu já sei, e mesmo sendo BIs muito diferentes um do outro, a forma como o seu cérebro foi programada para interpretar esses dados de geração facilita a interpretação de tudo. Então, nada é jogado fora. E é justamente isso que eu quero trazer para você. Porque quando a gente conversou, né, aqui sobre o podcast,
ficou muito nítido para mim o quanto que você é comprometido com resultados. É algo que você busca, você reafirma isso várias vezes, esse orgulho que você tem pelos resultados que você entrega. Então eu acho muito legal isso. E eu quero perguntar para você o seguinte: como que você desenvolveu esse mindset focado em gerar resultados, gerar negócios? Porque eu vejo que é uma deficiência hoje, as pessoas estão muito passivas com relação a isso. E a gente precisa de pessoas também ativas. Todas as habilidades são necessárias, mas essa especificamente eu vejo que ela traz um resultado rápido. Como que você desenvolveu essa competência? Daí acho que foi desde que eu nasci, porque desde a época de pequeno, de escola, eu nunca gostei de perder nem para o ímpar. Então, eu nunca gostei de fazer algo por fazer. Eu sempre gostei de fazer algo para ser um destaque. E eu estava lendo um livro esses dias que fala exatamente isso, que o ser humano ele está sempre em busca de reconhecimento. E não só reconhecimento financeiro, mas ele está em busca de um reconhecimento pessoal, está em busca de um reconhecimento no seu ciclo de amizades. Ele está sempre tendo que fazer alguma coisa para ele ser reconhecido. Isso é uma necessidade do ser humano. Mas eu via que isso era uma necessidade minha comigo mesmo, porque eu sempre gostei de ter a régua alta. Eu me cobrava muito por isso. Em alguns momentos, eu tive diálogos comigo mesmo que eu precisava dar uma maneirada comigo. Eu estava pegando muito pesado comigo. E isso foi algo que eu levo para minha vida. Assim, eu tive que, em determinadas situações, aprender a lidar com a frustração e às vezes não ter ter um objetivo e às vezes não chegar. Mas o fato de ter o objetivo e às vezes não chegar, isso nunca me desanimou. Pelo contrário, isso sempre me motivou a querer chegar, porque eu falava, não, não é possível que eu não cheguei. Eu vou tentar fazer de um outro jeito e até chegar. Então isso era algo comigo mesmo. Eu sempre gostei de entregar números, eu sempre gostei de ter a régua alta. De tudo que eu faço, não só em relação ao trabalho, eu sempre gostei de me dedicar muito às coisas. Eu não gosto só de participar, eu gosto de ganhar. Então, isso é um fato. Eu tenho essa veia muito competitiva e algumas vezes isso foi muito bom, outras vezes não tão bom, mas como tudo é um aprendizado, a gente precisa lidar com os sucessos, com as frustrações. Então, foi algo que sempre colaborou para que eu conseguisse êxito na carreira, sempre conseguisse, me desenvolver, buscar meus objetivos. Então, mas foi algo que começou lá no passado. Acho que eu já nasci com esse sangue no olho Enraizado já. dentro de você, né? Essa faca na caveira aí. É interessante isso, porque eu vejo a minha esposa sempre falando do meu filho caçula. Ela fala muito isso, que ele é muito competitivo, ele quer competir com tudo. Até no Paroímpa ele quer ganhar. E tudo, ele tem que ser o melhor. E você vê que é uma coisa da natureza dele mesmo. Meu filho mais velho já não tem essa ambição que ele tem de se provar melhor do que os outros. Ele é mais pacato, mais tranquilo, objetivo também, focado. Então, a gente tem que saber que isso, e até na educação, né, como pai, você falou aí, a menininha de 3 meses aí, você vai ver isso florescendo nela e o quanto que é legal a gente acompanhar isso aí na evolução dos filhos da gente. E uma coisa que você traz também muito legal aí nessa resposta sua, Fernando, é algo que foi um tema aqui umas 2 semanas atrás, eu trouxe, porque eu vejo hoje uma dificuldade das pessoas em lidarem com a frustração. E a frustração, ela pode ser um péssimo combustível para a performance, quando eu não sei lidar com ela. Porque a frustração, ela vai acontecer na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. A gente vai ter nãos, processos que a gente queria, projetos, metas que a gente não vai conseguir alcançar. Só que quando eu foco simplesmente no que eu não conquistei, em vez do aprendizado que aquilo ali pode me proporcionar, eu perco uma grande oportunidade de me tornar um profissional melhor. E em tudo na vida, né? Você falou isso. Eu precisei de uma lapidação, porque muitas vezes o meu excesso de energia para conquistar alguma coisa foi maléfico na minha carreira. Então, o aprendizado vem para lapidar a gente se tornar um profissional melhor a cada dia. Nesse aspecto da frustração, como que você vê hoje o rap lidando com isso na ponta?
porque eu tenho uma preocupação grande com isso, muito alinhada à expectativa e realidade, muitas vezes uma expectativa fora, totalmente desconexa com a realidade, e a chance disso gerar uma frustração gigante é muito grande. Então, como que você vê isso aí no dia a dia, você que está direto no campo aí com uma equipe grande? Eu vejo que é muito papel do gestor esse alinhamento de expectativa. Hoje em dia a gente está muito ligado a processos, à execução, e às vezes a gente deixa a parte interpessoal de lado. Então é primordial, eu vejo que o gestor ter esse apoio do rap, fazer a leitura. Como que é o perfil desse cara? Esse cara, ele é mais extrovertido, ele é mais introvertido? E aí, mediante o seu acompanhamento, você fazer o diagnóstico, pô, esse cara não tá legal hoje. Vamos sentar ali, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Então eu vejo que essa parte interpessoal, ela é muito importante para você alinhar a expectativa, porque uma coisa é o que você acha da pessoa, outra coisa é você entender como que a pessoa se enxerga. Às vezes você pode ter uma percepção da pessoa na sua cabeça e às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está enxergando. Então eu acho que esse alinhamento de expectativa, essa conversa franca, esse papo olho no olho, ele é muito importante. E eu vejo também em relação ao que aconteceu comigo no passado, algumas frustrações que aconteceram, que é a forma também como você canaliza isso. Você tem o seu direito do luto. Não estou dizendo que você tem que lidar com uma frustração e, cara, esqueci, vou para cima, já era. Você tem o seu momento. Só que você tem que destinar um tempo específico para aquilo. Cara, eu vou sofrer com isso, eu vou ficar mal aqui, vou separar aqui 3 horinhas. Depois dessas 3 horinhas, cara, é vida que segue. É o famoso seca as lágrimas e vai para frente, porque você tem o desafio para cumprir, você tem seu objetivo para buscar, não só em relação a números, mas em relação a conquistas. Então, eu vejo que como que você canaliza essa energia, em alguns momentos você pode confundir a frustração com a ansiedade, ou estar linkada, né, a frustração com a ansiedade, e eu vejo que você tem outras maneiras de canalizar essa energia, seja usar isso a seu favor. Cara, não deu certo agora. Talvez não deu certo porque não seja meu momento, ou porque tinham pessoas melhores que eu. E eu preciso entender o que que faltou, o que que eu preciso fazer para buscar numa próxima oportunidade e como que eu vou me capacitar, como que eu vou me preparar, o que que eu vou buscar de informação, como que essa vaga que eu estou almejando, qual que é o core dessa vaga, como que eu preciso me capacitar para ela, o que que eu preciso buscar de informação ali que talvez faltou pro meu processo, faltou para aquele momento que eu participei, mas eu vejo que é a forma como a gente encara as coisas e o como que a gente lida com o pós. Mas eu vejo que o gestor ele tem um papel muito importante nisso, porque se ele individualiza os liderados dele, se ele individualiza a equipe, ele consegue saber se aquela pessoa está com algum problema, ele consegue saber se aquela pessoa quer falar alguma coisa, às vezes não falou. Então, talvez seja a oportunidade de você tirar essa pessoa de lado. Vamos tomar um café ali, vamos conversar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Então, eu vejo que o papel do gestor hoje ele está muito ligado a processos e o core da função, que é o desenvolver pessoas, às vezes ele fica de lado pela enxurrada de burocracia que a indústria nos proporciona. Mas eu acho que quando você começa a olhar para pessoas e você começa a enxergar as pessoas, né? Porque olhar e enxergar são diferentes, mas eu vejo que o gestor tem papel fundamental nisso. Perfeito. Eu concordo contigo plenamente, porque o gestor é esse cara que vai estar ali no dia a dia com a pessoa, com o rap, com o time dele. Ele precisa ter essa percepção, né? Muitas vezes, hoje, pelo excesso de informação, isso já é um estressor natural e acaba comprometendo essa leitura da outra pessoa. E é frustrante também, para a pessoa que está ali passar um dia com a outra e ela não perceber nada, né? Os sinais ali, claros, parece que aquele dia não foi um dia vivido, foi um dia apenas passado, jogado ali. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque a frustração é uma coisa que impacta diretamente na performance da pessoa.
E se a pessoa continuar nesse luto, não vencer esse luto como você bem trouxe, e continuar preso nele, olhando para trás, ela vai ter uma queda. Ela não pode, eu falo isso sempre. As frustrações vão acontecer, mas elas não definem quem você é, e elas não podem definir o que você vai ser. Você tem que levantar a cabeça, o luto é necessário, você tem o direito de estar chateado, você investiu tempo, energia, talvez, para aquilo ali que você não conquistou, então você tem esse direito. Só que você não tem o direito de ficar chorando as mágoas por um período longo, porque vai ter essa queda de performance. E a inteligência emocional fala muito sobre isso, né? A importância de você reconhecer suas emoções, os sentimentos e o impacto no seu comportamento delas, para justamente atuar de maneira ativa, consciente e reajustar esse comportamento para voltar o quanto antes. E esse aspecto da alta performance, a gente fala, né? As pessoas, poxa, eu sou alta performance, mas eu vejo que ainda é algo que não está bem claro. Então, como que você define um profissional de alta performance? Cara, eu acho que é um mix de números, de comportamentos, de, de participações. Eu vejo assim que uma pessoa de alta performance hoje, acima de tudo, ela precisa conquistar o espaço dela perante a equipe, por exemplo. Ela precisa ser uma referência para a equipe. A pessoa de alta performance hoje, ela é uma facilitadora. Ela é uma pessoa que ela colabora com o gestor, ela incentiva o time de maneira positiva, ela faz comentários que agreguem no dia a dia. Ela é uma pessoa que ela é disponível para que outras pessoas consigam acioná-la e ela ajudar de uma forma genuína. Eu vejo que é uma pessoa que nos bastidores ela auxilia o gestor. Então eu vejo que uma pessoa de alta performance ela está muito mais é muito mais complexo do que apenas entregar números. Ela envolve muito em relação ao comportamento, de como que essa pessoa se porta mediante uma adversidade que aconteceu, como que essa pessoa se porta mediante um desafio que tem pela frente, como que essa pessoa busca as alternativas. Então eu vejo que é aquela famosa pessoa que está ali no semáforo fazendo malabares, rodando um monte de prato ao mesmo tempo e ela não deixa o prato cair. Na verdade, para ela estar ali fazendo uma metáfora, para ela estar ali no semáforo fazendo o malabares dela com os pratos, ela já quebrou muito prato nos bastidores, para ela estar ali atuando em alta performance. Então eu vejo que é isso. É um mix de números, é um mix de energia, é um mix de foco e é um mix de comportamento. Legal. E eu falo sempre isso também, Fernando, porque eu vejo que há muitos profissionais uma divergência muito grande na imagem que eles têm e no que eles são como profissionais de verdade. Então, essa distorção, muitas vezes, ela impede eles de encontrar alguns pontos de forças para explorar, como também oportunidades para se desenvolver. Isso acaba gerando um efeito em cadeia. Eu acho que eu tenho uma competência que eu não tenho, me apoio nela e não vou ter alta performance, porque não é uma competência, é uma área ainda em desenvolvimento. E você trouxe muito bem, né? O cara que tá ali no Malabares, cara, ele não começou ali a primeira vez, eu vou testar, vou fazer a primeira vez o Malabares na frente do sinal ali, vou fazer com perfeição. É muito do profissional de alta performance, porque a preparação é que antecede a performance. Não existe um profissional, vou falar, não existe, mas dificilmente vai existir um profissional que vai chegar na indústria farmacêutica, por exemplo, e vai conseguir logo de início entregar grandes resultados com o primeiro mês, 2 meses. Ele tem o time para entender o negócio, ele tem o time para entender a cultura da empresa, ele tem o time para poder fazer a absorção do conteúdo técnico, da leitura do profissional também que ele está visitando. Então, ele precisa de um delay de tempo ali. Alguns conseguem acelerar essa curva pela facilidade de aprendizado, da preparação, e aí performam em alto desempenho, que é a grande coisa. Mas não são coisas que nascem da noite para o dia. Não existe fórmula mágica, né? Eu vejo uma geração nova hoje, não só estou falando de idade, mas a geração que a gente vive hoje, a geração das fórmulas mágicas. Eu quero um comprimidinho debaixo da língua, sublingual, e agora eu sou alta performance. E alta performance, como você falou, não é só resultado, é comportamento, é mindset.
é a energia que você coloca no negócio. Tem vários fatores envolvidos. Então, hoje eu não tenho alta performance. Eu tenho uma performance mediana para alta. Não estou ali uma performance ruim, mas não estou entregando aquilo que eu gostaria de entregar. Como me tornar um profissional de alto desempenho? Como fazer essa leitura do que eu preciso me desenvolver para poder investir tempo e energia e talvez até recursos para conquistar essas competências? Eu vejo que tem muito a ver com o que a pessoa enxerga para aquilo, né? O quanto que ela acha importante aquela conquista, alcançar aquela meta. E aí, novamente, eu destaco o papel do gestor nisso, porque se ele trata a equipe da forma horizontal, uma forma linear, às vezes ele pode ter sucesso com um ou outro representante que enxerguem valor naquilo, mas às vezes a forma que ele atua, que ele conversa com os outros, ele pode não estimular, e pelo contrário, ele pode desestimular os representantes. Então, novamente, eu destaco a leitura de cenário para que o gestor ele consiga individualizar cada um e saber a maneira de extrair o melhor de cada um. A gente não atua com máquinas, né? A gente atua com seres humanos, então a gente tem que respeitar as individualidades de cada um, extrair o que é melhor de cada um como ponto forte e trabalhar as oportunidades com ponto de melhoria, mas não que você vai botar todo mundo do jeito que você quer ou que você vai botar todo mundo de um jeito específico. Você tem que trabalhar as individualidades. Então eu vejo que o primeiro ponto é garantir que cada um enxergue valor naquilo, porque as pessoas só acreditam nas coisas quando elas compram aquela ideia. As Perfeito. pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade em lidar com críticas. Tem pessoas que você mal começou a fazer uma abordagem, a pessoa já está se justificando. E esse tipo de pessoa, uma pessoa que a gente tem que ler e falar, cara, talvez essa forma que eu estou fazendo com ela não é a melhor forma de impactar. Eu preciso trazer uma outra abordagem para ela. Então eu sempre gostei muito de mexer com o brilho das pessoas, só que cada um do seu jeito. Tinha pessoas que eu conseguia mexer com o brilho dela falando de família, num bom sentido para motivar aquela pessoa. Tinha pessoas que eu tinha que falar sobre, sobre sangue no olho, sobre conquistas, sobre reconhecimento. Então, eu sempre gostei de individualizar cada pessoa e tentar extrair o melhor dela. Mas isso só acontecia se a pessoa comprasse a ideia, se ela visse valor naquilo que eu estava falando. E então, eu sempre gostei de fazer esse estímulo nas pessoas. Não, isso é legal porque era a próxima pergunta. Você pouco bateu minha carteira aqui, brincadeira. Mas essa é a grande dificuldade da gestão, né? Como extrair o melhor de cada pessoa que está sob a minha gestão? Porque eu ouvi até aqui no podcast um convidado falando que a grande diferença do rap para o GD é que eu, como GD, o rap, né, de alta performance, o cara quer o quê? O holofote em cima dele. Ele vai na convenção, qual o prêmio que eu vou pegar? E quando você se torna um gestor, o seu holofote está no seu time, não está em você mais, né? Porque é o brilho deles que vai voltar para você. Então, essa analogia que ele trouxe, eu achei bem legal, e é justamente isso que eu quero te perguntar. Como um profissional de alta performance, primeiro ponto, se torna um líder e não entrar nesse nível de competitividade? Você é uma pessoa que é competitiva, você falou. Então, como quando você foi na sua primeira promoção para gestão, você lidou com isso para não deixar que entrasse no nível de competição com o seu próprio time? Eu vejo que é uma coisa que pode acontecer muito. Eu acho que o grande tchan dessa pergunta é a transparência e o alinhamento de expectativa. A partir do momento que você é transparente no que você fala, as pessoas veem a verdade no que você fala, e as pessoas enxergam valor naquilo, elas absorvem aquilo de uma forma diferente. Se você prega sempre essa ideia da competição, que você, pô, eu quero ganhar, eu quero ser o primeiro, você começa a criar um ambiente não tão saudável. Então eu vejo que essa transparência, esse alinhamento de expectativa, ela tem que estar atrelada ao seu objetivo. Por exemplo, se você quer que a sua equipe seja a primeira, você precisa ver que você precisa fazer com que eles enxerguem valor em ser primeiro.
Eles não sejam primeiro porque você quer, mas, cara, vamos ser primeiro, vamos buscar junto, vamos buscar as alternativas. Na reunião, eu quero que o pessoal aplauda a gente. Eu não quero aplaudir, quero que eles aplaudam a gente. Então, é o alinhamento de expectativa atrelado a um follow-up ali de acompanhamento semanal, diário, para você poder acompanhar as metas também e ver também como que os outros estão em relação a isso. Ó, hoje nosso cenário é esse. Para a gente chegar em tal lugar, a gente tem que trilhar esse caminho aqui. É possível? Não é possível? Como que a gente faz para chegar? E a gente começa a desenvolver um plano de ação junto. Mas eu vejo que o fato de você estar presente ali, no seu acompanhamento do dia a dia, já é um ponto positivo para a equipe te enxergar. Porque às vezes a gente está no campo com o representante, está com tanta coisa na cabeça, a gente está com tanta coisa para fazer, que a gente simplesmente acompanha para cumprir um KPI. E, na verdade, para o gestor, aquele é mais um dia de acompanhamento. Mas para o representante, aquele é o dia de acompanhamento. É o dia dele mostrar as habilidades dele, mostrar o quanto ele se desenvolveu. E aquilo é importante para todo mundo. Aquilo é uma oportunidade que você ensina, você aprende. Então eu vejo que o fato de estar presente é o primeiro ponto. Puto, o cara veio aqui, ele se dedicou para estar aqui, ele de fato veio vivenciar esse dia comigo. E essa parte da transparência, dessa parte de você criar uma relação de confiança com a equipe, a parte das pessoas te enxergarem como um facilitador, que você está ali para ajudar e não para denegrir ou para simplesmente só para competir. As pessoas precisam enxergar valor naquilo. Então eu vejo que esse alinhamento de expectativa, ele é crucial. E na indústria farmacêutica a gente tem que se acostumar que sempre vai haver um ranking. Mas a ideia do ranking é que o mais saudável possível é que a diferença do primeiro para o último seja a menor possível. Se a diferença do primeiro para o último for muito grande, aí nós temos um problema, e não existe um equilíbrio. Então eu vejo que o grande tchan da indústria farmacêutica é esse equilíbrio, é buscar minimizar cada vez mais a diferença do primeiro para o último. E a equipe tem que enxergar valor Legal. nisso para você conseguir, porque é o que você falou. Uma coisa é você estar como representante, você executa, né? Você está ali no front, você está preocupado com o seu setor, com os seus números, com a sua realidade. E a partir do momento que você assume uma cadeira de gestão, você está ali para influenciar pessoas, você está ali para liderar pessoas. Então, eu sempre gostei de liderar pelo exemplo, liderar com fatos e dados, porque eu acho que quando você traz fatos e dados para aquilo que você fala, você consegue trazer na cabeça da pessoa o exemplo do que você está falando. Uma coisa é você falar de uma forma vaga, a outra coisa é você falar e dar o exemplo para que a pessoa faça a associação. Então, essa parte de fatos e dados também é importantíssimo. Não, legal. E o que fazer para criar essa cultura de alta performance no time? Porque, como você falou, são pessoas em níveis diferentes, ambições diferentes. O que que eu posso fazer como um gestor para criar essa cultura internamente no meu time? Eu vejo que quando você pega alguns focais pontos na equipe e você começa a dar importância, dar valor para essa pessoa, mostrar que ela é importante e o papel que essa pessoa tem no time, você já começa ganhando o jogo aí, porque a partir do momento que você atribui a importância para a pessoa, dá a devida contribuição que ela pode te ajudar nos bastidores, a pessoa começa a falar, pô, que legal, eu não tinha me enxergado nisso. Então você começa, pô, fulano, eu preciso de você para encostar em ciclano ali e você me ajudar com isso, isso, isso. Eu vejo que tem um ponto de oportunidade ali. Eu queria que você começasse a se aproximar daquela pessoa, começasse a trazer alguns insights, alguns insights e começar a compartilhar o como você faz. E aí essa pessoa, em algum momento, ela vai se sentir confortável também para compartilhar o como ela faz. E aí a gente pega esse tempero, pega tudo que você faz de bom, pega tudo que essa pessoa faz de bom, e a gente consegue moldar algumas situações bem relevantes. Então eu vejo que o gestor hoje ele tem que ter esse tato com a equipe, de saber aonde cada um é bom para poder compartilhar isso com o time. Então,
A partir do momento que você extrai, porque tem pessoas que são boas, mas elas não são tão acessíveis ou não são tão didáticas em compartilhar como elas fazem, ou às vezes elas simplesmente não querem compartilhar o que elas fazem, elas são mais reservadas e tá tudo bem, cada um com seu perfil. Mas as pessoas que têm esse perfil de facilitadores, que elas conseguem te ajudar, eu acho que você dá o devido valor a essa pessoa, devido à importância, e você começar a inserir essa pessoa no time, eu acho que você divide a responsabilidade e ao fato e ao mesmo tempo que você divide, você agrega, porque as pessoas começam a te enxergar diferente, começam a enxergar umas às outras diferentes, e aí você começa a criar um ambiente sustentável, você começa a criar um looping positivo, porque a pessoa ela começa a fazer de uma forma natural. No começo ela se cobra de fazer aquilo, porque você pediu. Depois que ela começa a fazer e ela vê que está sendo legal, que está trazendo resultado, ela faz de uma maneira natural. E aí você cria um cenário totalmente positivo, um cenário totalmente favorável, e aí o próprio time se retroalimenta. Você cria um looping positivo ali, e isso sobe a régua do teu time. Legal. Porque hoje, né, até outro dia eu vi um post de um colega que trabalhamos juntos numa empresa, falando sobre isso, sobre tudo é a culpa do pobre coitado do gestor hoje, né? Esse aspecto de um ambiente tóxico, tudo é o GD que é tóxico, a equipe que é tóxica, e muitas vezes, né, não é simplesmente um fato isolado. O gestor tem suas responsabilidades e você trouxe bons pontos aqui para o gestor também criar essa cultura, extrair o melhor de cada um, trazer esse focal point para ser um marcador interno e até um auxiliador também. Porque muitas vezes essa distância do GD para o rap, ela fica distante e esse focal point vai diminuir a distância entre dois e fez ser um facilitador, favorecendo todo o ambiente sem ser aquela competitividade que você falou, né, anteriormente, né? Aquela competitividade que é passar por cima de todo mundo e ninguém confia em todo mundo. Não, uma competitividade sadia, onde o próprio time se auto-auxilia, porque todo mundo tem identidade de equipe que quer o quê? Receber as palmas lá e não bater palma. E criar essa cultura não é fácil, mas quando você pega o tom, a coisa começa a fluir de uma maneira leve, fácil, e os resultados vêm como consequência, né? Você cria um cenário tão positivo que as pessoas compram a ideia e elas começam a se cobrar entre elas. Porque uma coisa é o gestor dar o tom, às vezes soa como autoritarismo ou como está usando a patente, e a partir do momento que você começa, Carteirada, exato, você começa a criar um cenário positivo, as pessoas começam a enxergar valor naquilo e elas começam a se cobrar. Pô, fulano, você está vacilando em tal coisa, não é assim que uma equipe de alta performance faz. Então, eles mesmos compram a ideia de alta performance e eles começam a se cobrar. Então, é o que eu falei, é um looping automático e positivo que você faz. A partir do momento que você cria um ambiente saudável e que as pessoas enxergam valor naquilo, você tem grande chance de prosperar ali nessa busca da alta performance. e, e esse senso de pertencimento que esse time cria favorece também no outro ponto, que é um grande desafio de qualquer equipe, que é a diminuição do turnover, né? Quando as pessoas se identificam ali, elas não querem sair daquele grupo. Quando elas têm resultado, elas estão felizes ali, elas não vão procurar um outro lugar. Isso é muito legal, porque é um ciclo que você cria e que ele vai perpetuando, né? Dentro da empresa. Então, isso é muito legal. Fernando, estamos chegando no final aqui, nesse bate-papo. Eu queria que você fizesse as suas últimas considerações e deixasse alguns conselhos para aquele profissional hoje, tanto aquele profissional hoje que não se identifica como profissional da performance, como aquele que quer, já se identifica, mas quer ainda melhorar ainda mais a sua performance. Que conselhos você deixa para eles aí? Eu diria assim para as pessoas buscarem o que for melhor para elas em relação a objetivos, tudo que você tem como objetivo traçado para o seu desenvolvimento de carreira, o que você tem como base, como onde você está e onde você quer chegar. Eu vejo que a busca incessante por informações, seja de você fazer um curso, seja de você
buscar informações com outros colegas, seja de você bater um Google ali e ver como que você pode extrair alguma coisa que você não está fazendo. Eu falo que eu sou o eterno inconformado. Eu gosto de fuçar nas coisas, eu busco situações aqui, crio situações ali. Então, quando você é um eterno inconformado, você não se. Você, como que eu posso dizer? Você você sabe que você não serve para qualquer coisa. Não é qualquer coisa que te realiza, que te dá a devida satisfação. Então, sejam eternos inconformados, busquem conhecimento, busquem trocas, busquem relações interpessoais, busquem entender como que as coisas funcionam. Eu falo muito que não adianta a gente lutar contra o sistema. A gente tem que entender como que o sistema funciona. Porque uma coisa é a gente levantar a mão e falar, putz, isso aqui não serve. Mas não serve para você ou não serve para ninguém? Porque para alguém serve. Então você tem que entender como que o negócio funciona para você jogar a favor dele. Então busquem entender os cenários, busquem entender os processos e, e tracem o seu planejamento para chegar naquilo. Eu acho que a partir do momento que você tem um caminho bem trilhado, um caminho bem definido, você consegue chegar mediante a esses pontos que você vai explorar, seja por relações interpessoais, seja por análise de dados, igual a gente já conversou, de capital que tem de melhor aquilo para eu fazer o bom usufruto. Mas eu vejo que tem que partir muito das pessoas, do que elas querem, porque tem pessoas que elas estão simplesmente na onda, estão à deriva. Então, qualquer lugar que elas forem serve. E as pessoas, quando elas têm um bom planejamento e têm um bom objetivo traçado e são inconformadas, são as pessoas que mais prosperam, porque elas não aceitam qualquer coisa, não aceitam não como resposta, e elas começam a se desenvolver, começam a buscar alternativas e elas conseguem chegar. Exatamente. Clareza é algo que vale ouro, né? Porque é o que vai te dar a tranquilidade de seguir aquele caminho, independente do momento, né? Porque eu tenho clareza do que eu quero, não veio no meu momento, mas o que que eu posso corrigir de rota para alcançar. A nossa carreira é isso hoje, né? Muitas vezes eu vejo que o profissional esquece que o concorrente também está se preparando, o concorrente também está se desenvolvendo, o concorrente também está ali fazendo o trabalho dele. Então eu tenho que fazer melhor do que ele. Então, eu vou ter que me esforçar mais, talvez no início, para depois escolher. Então, essa clareza do que eu preciso fazer é muito importante para não queimar etapas e nem também gastar energia com o que não vai me trazer resultado. Porque o que tem de pessoas hoje fazendo coisas que não trazem resultado para elas, na carreira delas, é muito grande. Isso causa uma frustração e acaba uma queda de performance. Então, muito bem trazido por você aí, cara, bem colocado aí. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Ponto de Encontro, toda a troca que você trouxe, conhecimento, experiências que você compartilhou com a gente, e com certeza vai contribuir muito para quem está aqui assistindo ao vivo e para quem vai posteriormente assistir aí o episódio. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela boa vontade, principalmente aí, em contribuir aí com a carreira de tantas pessoas que vão acompanhar esse episódio. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito gostoso falar do que a gente gosta, né? Porque quando você se identifica com o seu trabalho, quando você de fato ama aquilo, você fala com brilho no olho, você fala com propriedade. Então, obrigado pela oportunidade e pelo convite de poder bater esse papo com você, de poder ter essa troca e com certeza foi algo que agregou muito a mim também, esse bate-papo, que você começa a ter diferentes percepções, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Então, te agradecer também pelo convite e até uma próxima oportunidade. As portas do ponto de conta estão abertas para você, para poder te receber aqui novamente, vai ser um grande prazer. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Curta, comente, compartilhe, faça esse movimento atingir mais e mais pessoas, porque todos nós somos responsáveis aí por criar um ambiente mais favorável para o nosso ambiente de trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus, fui!